Olá, meu nome é Olaliene Moraes, eu sou consteladora sistêmica familiar aqui na cidade de Caratinga e também na cidade de Manhuaçu e em Apim, Minas Gerais. E hoje eu venho falar para vocês sobre um tema muito interessante. Inclusive, eu gravei uma live há 2 semanas atrás com uma amiga que também é consteladora sistêmica familiar e também psicóloga, Aline Lousada, e o tema é sucesso. Na nossa live, nós tivemos várias perguntas de quem estava seguindo a gente. Foi uma live extensa e a gente teve uma dificuldade para poder repostar essa live em outras redes sociais. Então eu resolvi gravar esse videozinho falando basicamente alguns princípios que a gente trouxe para reflexão nessa live, né? Quando a gente fala de sucesso, a gente não pode pensar somente nas questões envolvendo a economia, por exemplo, como é o que muitas pessoas ligam, né, a anteninha quando a gente fala de sucesso. Se tratando de vida, se tratando de relacionamento, se tratando da filosofia sistêmica, o sucesso, ele é muito amplo, né? O sucesso, ele está relacionado ao movimento em direção à vida, em direção ao mais. Então, a gente coloca aí dentro dessa caixinha os nossos relacionamentos amorosos, os nossos relacionamentos com os amigos, os nossos relacionamentos com os nossos pais, familiares, o financeiro, os nossos empregos, tudo que se envolve nas nossas redes relacionais. Quando a gente tem um êxito, a gente está tendo sucesso. E o Bert Hellinger fala pra gente que o nosso primeiro sucesso, ele é o nosso nascimento. Quando a gente sai daquele útero materno quentinho, onde a gente recebeu nutrientes de uma maneira bem passiva, inclusive, né? Nós não precisamos chorar para que a gente receba o nutriente no ventre materno. Ele vem pra gente, é automático. Então, quando a gente vai para a vida, quando a gente nasce, vem para o mundo, né? Recebe a luz, é um grande sucesso, porque nós estamos inspirando a possibilidade de coisas grandiosas a partir disso. Então todos nós recebemos o primeiro sucesso, todos nós tivemos esse movimento em direção a esse primeiro sucesso. Depois Bert Hellinger traz pra gente que é importante um segundo movimento em direção ao sucesso depois que a gente nasce, né? Que é um movimento de ativação em relação à vida. Ou seja, o sujeito, ou seja, aquela criança, né, o bebê que acabou de nascer, ele não tá mais passivo, apesar de precisar dos cuidados de outras pessoas, ele chora para poder receber o alimento, né? Ele demonstra incômodos com a fralda, e aí o adulto percebe e faz um movimento de cuidado. Ele precisa sugar o leite materno para que o leite saia, né, para que a mãe produza o leite. Então ele já começa a fazer um movimento pessoal aí, né? Mesmo que seja um movimento que nós adultos, às vezes, a gente pensa que a criança, ela não faz movimento nenhum em direção à vida, que é a gente que continua provendo tudo, mas desde o nascimento nós já estamos fazendo um movimento em direção ao sucesso. E quando nós vamos até a mãe, fazemos esse tomar a vida que vem dela, a gente está se movimentando mais uma vez em direção ao sucesso. Ou seja, um filho que não toma a mãe, um filho que não olha para a mãe, um filho adulto que continua negando a mãe, excluindo a mãe, ele está negando aquela pessoa que esteve com ele nos primeiros sucessos. Inclusive no primeiro, que é o nascimento, porque algumas pessoas são abandonadas pela mãe ao nascer. Ou às vezes pode acontecer da mãe morrer no parto. Ou seja, ela não teve aquele movimento segundo em direção ao sucesso com a mãe. Mas o primeiro, que foi o nascimento, a mãe estava lá. A mãe estava com aquele bebê na sua formação em direção à vida, né? E o útero dessa mãe disse sim para esse filho. Por mais que lá na consciência uma mãe tenha pensado em abortar uma criança, se ela não fez, ela disse sim. Talvez a consciência disse não, mas o inconsciente disse sim, e o inconsciente governou esse movimento em direção ao maior. Então, o segundo movimento em direção ao sucesso é o movimento em direção à mãe. Então, um filho que tem barreiras em relação à mãe, mesmo na vida adulta, porque às vezes isso se estende, né, para sempre aí na vida de algumas pessoas, é um movimento que traz sucesso para o sujeito.
E quando a gente tem insucesso, quando a gente sente que os nossos relacionamentos não dão certo, que o dinheiro não flui, que eu não paro em nenhum objetivo que eu tenho, né? Eu não termino nada que eu começo, parece que tá travada a vida. Eu preciso olhar para minha mãe. Como é a minha relação? Como que minha mãe tá aqui dentro? É uma pergunta a se fazer, né? Na constelação não existe nada que é matemático, é uma filosofia. Então são possibilidades e são grandes possibilidades. A gente precisa levar muito a sério isso. Bert Helling, ele detectou que nós temos às vezes um movimento interrompido precocemente em relação à nossa mãe. Por exemplo, como eu disse, né? Quando a mãe falece no nascimento da criança, ou se a mãe precisa viajar e fica muitos dias sem a criança, pode acontecer aí um movimento interrompido, porque a criança ela pode ter uma sensação tão ruim de ficar afastada da mãe que ela recusa a mãe depois. Depois que a mãe volta, ela não quer sofrer de novo um abandono, então ela recusa para nem se envolver demais. Então, um filho que teve um movimento interrompido precocemente na infância com a mãe, pode acontecer desse filho ele continuar na vida se esquivando do seu sucesso, se esquivando de se comprometer, se esquivando de se relacionar. E aí não tem como o sucesso vir para uma pessoa que se esquiva, e que tem isso como um padrão. Então essa pessoa, ela de novo precisa olhar para essa mãe e restabelecer de novo esse vínculo materno dentro do coração de uma maneira mais ordenada, né? Então, a mãe, como Bert Hellinger, né, diz, a mãe é o rosto do sucesso. O sucesso, ele tem o rosto da mãe, ele tem a face da mãe, é o que o Bert diz pra gente. E vem muito, né, caracterizado por essas reflexões. Muitas vezes também, quando uma pessoa não tem sucesso na vida, ela pode estar, depois de adulto principalmente, vinculada a histórias familiares de insucesso anteriores a ela, como se fosse uma maneira de honrar o sistema, como se fosse um amor pelo sistema. E às vezes a pessoa ela começa também a sabotar o sucesso porque ela busca um pertencimento inconsciente a essa família. E se essa família foi uma família, por exemplo, onde os casamentos não deram certo, pode haver aí inconscientemente, às vezes o sujeito não quer, mas inconscientemente o sujeito ele pode sabotar os seus relacionamentos. Uma mulher pode sabotar os seus relacionamentos com os homens podem sabotar os seus relacionamentos com as mulheres, porque o histórico familiar é de o casamento, as uniões entre casais nessa família não dão certo. E aí na busca desse pertencimento, inconscientemente, às vezes, a gente sabota as nossas alegrias. Ou às vezes nós temos a oportunidade, por exemplo, de vivenciarmos algo legal, uma viagem, uma promoção empresarial, e às vezes a gente sabota isso. A gente não compartilha as nossas alegrias. A gente se sente culpado ao receber um benefício ou ao ficarmos felizes com algo que nós construímos, porque talvez a nossa família não teve essa oportunidade. E aí o sucesso também ele vai dar uma travada, porque a nossa culpa interna de sermos felizes, ao passo que a nossa família, a nossa ancestralidade sofreu, faz com que pra gente as coisas também comecem a ficar limitadas. Só que não mais como um destino simplesmente, mas porque nós estamos olhando para os ancestrais e nós estamos tendo pena deles, né? A pena, ela não ajuda em nada. A pena, ela faz com que a gente se vincule de maneira desordenada. Então, quando a gente fala de sucesso, existem, né, várias possibilidades quando a gente fala de constelação familiar, mas esses pontos são pontos muito importantes e eu gostaria de trazer essas reflexões. Todos nós tivemos sucesso. O primeiro sucesso, o sucesso decisivo que é a vida. Todos nós recebemos esse grande presente. Então, a partir do momento em que nós temos isso internalizado, né, como algo muito importante, ou seja, recebemos a vida, o essencial, as outras possibilidades, elas estão aí. A gente precisa olhar para isso. Se a gente fica agarrado naquilo que a gente não recebeu dos nossos pais,
se a gente fica agarrado das nossas queixas, naqueles movimentos interrompidos com o materno, se a gente fica vinculado aos excluídos do nosso sistema, ou às histórias difíceis do nosso sistema, se a gente sabota a nossa felicidade e se a gente não olha para esses movimentos de inclusão, né, que a nossa consciência precisa fazer, a nossa tendência é de travarmos as possibilidades e a tendência de que a vida também nos trave, né? Bert Hellinger ainda completa dizendo pra gente que a vida nos trata como nós tratamos a nossa mãe. Então, fica aqui uma reflexão. Quando a gente pensa que a vida nos trata como nós tratamos a nossa mãe, que o sucesso tem o rosto da mãe, a gente não deve excluir o masculino dessa história, não. A gente não pode excluir o nosso pai. Porque muitas pessoas pensam assim, Laliane, então, se o sucesso tem o rosto da mãe, basta que eu esteja em sintonia com essa mãe, com esse materno, com esse feminino, que vai estar tudo certo. E não é bem assim, não. Porque você é 50% pai e 50% mãe. Eu sou 50% pai e 50% mãe. Como é que pode eu ter força na vida se eu recebo só a metade, se eu honro só a metade, se eu me abro só para aquilo que é metade? As coisas vão vir minguadas na minha vida. Então eu preciso reconhecer os meus pais como os pais certos, aqueles que deram tudo o que tinham e que não conseguiram ser diferentes. E que eu, como filho, sou menor e não posso fazer um julgamento daquilo que veio antes de mim. Eu preciso tomar o que foi possível e entender que como adulto eu posso fazer mais. Quando a gente faz esse movimento com gratidão, sem sermos duros, né? No sentido de arrogantes, né? Eu vou fazer porque eu não recebi. Quando a gente faz um movimento com gratidão, a vida ela sorri de volta pra gente. Não quer dizer que vai ser tudo um mar de rosas, não. Mas até aquela situação difícil, natural, né? Que a gente enfrenta como destino na vida, a gente vai enfrentar com um sorriso nos lábios, com força dentro do coração. Acho que essa é a palavra, força. Um filho que toma os pais e que se coloca no seu lugar diante do sistema, ele tem mais força. Logicamente, ele então terá mais sucesso. Um outro ponto muito importante que até Sophie Hellinger, esposa do Bert Hellinger, diz é de que o sucesso ele tá na mira do olhar do outro. Ou seja, as pessoas que se esquivam da avaliação dos outros, aquelas pessoas que não querem se haver com as críticas, que têm medo de mostrar que estão felizes, que são bem-sucedidas, aquelas pessoas que têm muito medo de inveja e que acabam se esquivando. Ninguém pode saber que eu tô feliz porque vão me invejar. Essas pessoas, elas estão fazendo um movimento contrário ao sucesso. Sophie Hellinger diz que o bem-sucedido está na mira do olhar do outro, ao passo que o mal-sucedido se esquiva do olhar do outro. Isso não quer dizer que a gente tem que sair por aí escancarando a nossa vida para as pessoas, mas quando a gente sente uma alegria genuína, é muito importante que a gente compartilhe essa alegria com outras pessoas, essa abundância com outras pessoas, essa prosperidade com outras pessoas. Isso faz bem e isso faz com que a gente prospere ainda mais. Inclusive o Bert, em um dos livros dele, ele fala sobre a alegria do proprietário, que é essa alegria de que você adquiriu alguma coisa, então você consegue compartilhar isso com outras pessoas. E compartilhar não é só mostrar, mas é fazer algo a serviço da vida com aquilo que você recebeu e aquilo que você construiu de bonito, né? Ou seja, edificar outras vidas também dentro de uma relação saudável de ajuda ao próximo, né? De compartilhar aquilo que é fruto de algo ordenado, de algo centrado, tá? Então, esses são os pontos assim que eu particularmente sinto como essenciais quando a gente vem falar de sucesso e vem falar de constelação sistêmica familiar. O nosso nascimento, recebemos o suficiente para que a gente siga adiante. Estamos vivos. Movimento em direção à mãe,
honra aos pais, tomar a vida, nos colocarmos nos nossos lugares para que a gente não receba algo como compensação, porque estamos às vezes olhando para lugares que não são nossos, né? Às vezes por um amor cego, de maneira inconsciente, e não se esquivar da beleza da vida, não se esquivar da nossa felicidade, não ter medo. Precisamos ser corajosos. Para que a gente consiga ter sucesso, tem que ter coragem também, né? Quem não tem coragem não pode ter sucesso. Porque uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que está sendo o tempo todo vista, muitas vezes copiada, muitas vezes julgada, muitas vezes criticada. É aquela velha história, né? Uma árvore frutífera, ela é contemplada. Uma árvore que não tá murcha, que não dá nada, ela é deixada de lado, ninguém olha para ela, né? Então pense nisso, tá? Eu fico por aqui, gratidão a todos vocês.